Sob o signo da noite, que cairá de novo, cairá do céu estrelado, como escreveu Arendt no seu poema W.B., de 1942, poema escrito para, e de certo modo, com Walter Benjamin. O breve texto que eu vou apresentar hoje recebeu o título, algo provisório, de Uma Constelação de Acontecimentos, no vértice do presente com Hannah Arendt e Walter Benjamin. Ao escancararem a lacuna entre o passado e o futuro, obliterada no artifício da continuidade, os acontecimentos extremos deixam a descoberto o rompimento da tradição. Nos escombros da ruptura, encontramos uma imagem bastante fiel ao desenvolvimento do pensamento acontecimental arendtiano nas palavras de Walter Benjamin, quando afirma, no apêndice A das celebradas teses sobre o conceito de história, cito: o historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre os diversos momentos da história. Mas nenhum fato, por ser causa, já é, só por isso, um fato histórico. Ele se tornou tal póstumamente, graças a acontecimentos que dele podem estar separados por milhares de anos. O historiador que parte disso cessa de passar a sequência dos acontecimentos pelos seus dedos, como as contas de um rosário. Ele apreende a constelação em que sua própria época entrou com uma determinada época anterior. Ele fundamenta, assim, um conceito de presente como tempo de agora, no qual estão incrustados os estilhaços do tempo messiânico. Fecho aspas. Essa é uma passagem bastante conhecida de Walter Benjamin. Todos aqueles que têm admiração, ou se dedicam ao pensamento do filósofo, se deparam com várias leituras dessa passagem, e de algum modo que eu vou buscar refletir hoje é sobre o aspecto propriamente acontecimental em jogo nesse complexo arranjo benjaminiano, no qual eu trago a contribuição de Hannah Arendt, portanto. Nessa outra lacuna, por assim dizer, indicada por uma separação entre acontecimentos, que pode ser de milênios, entra em jogo a constelação como relação iluminadora que articula política, narração e tempo histórico. O desmonte das categorias e padrões de pensamento que aprisionam os fatos, os acontecimentos quando passaram, permite descobrir um novo arranjo da história, também aqui iluminado pelos acontecimentos, segundo o confronto de duas imagens. A tradicional cadeia dos acontecimentos, a sequência que arranja os pontos numa linha da história, é desfiada como as contas de um rosário, numa composição em que os acontecimentos são completamente absorvidos e neutralizados. No entanto, nenhum fato é histórico por simplesmente causar qualquer coisa. Ou pior, como pressupõe a imagem tradicional e mesmo o senso comum, porque o subsequente se segue do antecedente. Como podemos recordar com Arendt, é impróprio falar de causas aqui, em particular segundo o modelo naturalista. Diante disso, até mesmo a imagem de uma cadeia de acontecimentos, como considera Arendt, aparece como simples contradição em termos, diante da radicalidade da compreensão dos acontecimentos, enquanto conjugação de ruptura e irrupção que reconfigura a realidade, nela inserindo novos processos. Ao contrário da conexão temporal imediata, de fato, pode até mesmo ser que milhares de anos precisem ocorrer para que compreendamos o teor histórico, o sentido dos acontecimentos, uma vez que eles dependem, de acordo com a nova imagem apresentada por Benjamin, da composição de uma constelação de acontecimentos. Embora Arendt rejeite o apelo materialista e o aspecto redentor da interpretação benjaminiana da história, sua crítica do conceito moderno de história está bastante afinada às críticas de Benjamin ao historicismo. Mais decisivamente, as leituras de ambos se tocam quando notamos que são os próprios acontecimentos que aparecem em sua busca pela compreensão do presente no vértice das angulações entre política e história, entre a ação revolucionária e a narração. A relação privilegiada que os acontecimentos instauram entre o presente e o passado conduz à passagem de um tempo de necessidade, segundo Michel Lévy, para um tempo de possibilidades, um tempo aleatório aberto em todos os momentos à irrupção imprevisível do novo, tempo das saturações, observo, que alguma vez já explodiram no contínuo da história, para empregar a metáfora política de Benjamin, cujos estilhaços ficaram incrustados nas próprias experiências que tornam a história significante no tempo presente, e que ainda poderão torná-la significante no futuro. Dessa maneira,
a natureza propriamente acontecimental da interrupção dos processos engendrados enquanto contínuo histórico temporal e também da irrupção revolucionária vem ao primeiro plano, ainda mais quando encontramos, na imagem da constelação dos acontecimentos, um âmbito propício de relação entre as particularidades acontecimentais, cuja concepção, cuja composição permite emergir o sentido do acontecer. Se é verdade que, cito Agamben, toda a concepção da história é sempre acompanhada de certa experiência de tempo que lhe está implícita, que a condicione, que é preciso, portanto, trazer à luz, então a pergunta que não podemos deixar de levantar é a seguinte: qual a relação entre o acontecimento e o tempo? Ou melhor, qual a concepção de tempo que podemos conceber de acordo com a empreitada arendtiana com os acontecimentos? Mais do que desdobrar as implicações do insight agambeniano com relação a cada concepção de história analisada por Arendt, ou seja, desdobrando o tempo cíclico dos antigos, o tempo linear do segmento retilíneo dos cristãos e o tempo progressivo dos modernos como espiral ascendente, sem começo nem fim, devemos direcioná-la diretamente ao propósito de compreender que Arendt acontecimentaliza a história. Isso significa que a composição do livro de histórias da humanidade, segundo sua metáfora fundamental de condição humana, depende da narração dos acontecimentos engendrados pelas atividades humanas, especialmente pela ação. Na inflexão arendtiana do acontecimento, a história parece como existência temporal do acontecimento. Também não cabendo simplesmente em qualquer passado, por mais sedimentado que pareça. Quando a ruptura da tradição se consuma enquanto acontecimento, no acontecimento da ruptura, tornando, na sua irreversibilidade, trágicas ou farsescas as tentativas de repetição do passado, o rompimento da autoridade da história, história com H maiúsculo, liberta não somente a compreensão do passado, os expedientes do arranjo histórico, mas o próprio acontecimento passado, que resta aberto à descoberta, às reelaborações e organizações. No pensamento arendtiano, a redescoberta do passado sem o antolho da tradição vem acompanhada do resgate do potencial heurístico das próprias histórias, narrativos, stories, e narrativos, possibilitando configurar arranjos sutis acerca da compreensão dos acontecimentos enquanto experiências do tempo, e não apenas no tempo, com e contra antigos e modernos, contra as deformações do presente e do passado. Dessa maneira, a compreensão da história se torna poliédrica. Os acontecimentos são arranjados em tramas, em teias narrativas, dispostas pelo cronista dos acontecimentos que compõem, à luz daquela constelação que reluz o tempo de agora, a própria rede significante que entrelaça os fragmentos e os cristais do acontecimento, para empregar uma imagem de Benjamin utilizada nas passagens. Como estamos lidando, em última análise, com o caráter cronotético dos acontecimentos, o termo que costuma ser ressaltado na discussão filosófica a esse respeito, segundo Arendt, é aquele da historicidade. Um termo, inclusive, que nos remete à filosofia heideggeriana. Por ela aqui, contornada de maneira muito profunda com o diálogo com Walter Benjamin. Na palestra intitulada O interesse do atual pensamento histórico, o interesse do atual pensamento filosófico europeu pela política, de 1954, Arendt coloca no cerne desse interesse o aspecto temporal dos acontecimentos, em particular das ações. Para além da sua crítica costumeira ao fato de que a tradição de pensamento filosófico, em geral, se recusa a conhecer a dignidade filosófica dos assuntos humanos, Arendt afirma, cito, que o conceito moderno de história, sobretudo em sua versão hegeliana, conferiu ao campo dos assuntos humanos uma dignidade da qual nunca desfrutara. Assim, a partir da consciência de que o problema da política para os modernos é definido em termos históricos, para Arendt, invertendo aquela relação, é antes a história que se define na e pela condição humana da ação. Como vimos, Arendt altera o problema do sentido da existência na topologia das atividades humanas, pois são os acontecimentos que iluminam a realidade. A ação não é tratada na história, mas antes a história que só pode ser considerada como plenamente dotada de sentido diante dos acontecimentos e das histórias, que são trazidas ao mundo pela ação insurgente. Arendt anota
numa entrada do seu diário de pensamento, datada de agosto de 1954, que precisamos conceber a natureza da relação entre política e história de outra maneira. Cito: a conexão entre elas reside em que cada acontecimento desdobra sua eficácia pela primeira vez na recordação, ou em que somente há acontecimento ali onde ele cai dentro do âmbito da memória, não da consciência. Também o terremoto é um acontecimento quando é recordado. É uma tautologia falar de acontecimentos históricos, entre aspas. A significação que um acontecimento possui em si se desenvolve, se faz operando na recordação e funda a história. Por isso, um acontecimento é sempre histórico, e uma ação política se faz história pela primeira vez quando obteve repercussões como acontecimento e ele é narrado. A pergunta é: poderia haver história se não fôssemos seres ativos e todos os acontecimentos descansassem, por exemplo, na ação de Deus? Fim de citação. Quando Arendt enfrenta o problema da relação entre a política e a história, a natureza temporal da experiência humana plural adquire sua espessura. No centro de gravidade está o acontecimento, como dissemos, que não acontece no tempo, mas temporaliza na própria medida em que acontece. Nesse sentido, no que também vale para a história, invertendo os vetores tradicionais da significação, o acontecimento é um âmbito instanciador. Na afirmação arendtiana de que falar em acontecimentos históricos é uma tautologia, não está simplesmente em jogo uma historicização do acontecimento, pois não basta ao pensamento assaltar o arquivo dos historiadores para que passemos a pensá-los. Pelo contrário, como insistimos, está em cena a acontecimentalização da história, a qual nos leva ainda a postular que o acontecimento é, antecipo agora o final do texto, cairotético, conforme mudanças de registro exigidas pela compreensão acontecimental da própria temporalidade. Recordando que com os acontecimentos tudo muda e que nunca refletimos o suficiente, segundo Arendt, sobre o escopo desse tudo, devemos aproveitar a ocasião para considerar que basta apenas um momento para tudo mudar. Também o tempo muda com o acontecimento. Nesse caso, podemos resgatar não apenas a noção benjaminiana de instante, mas o que se afirma na tese 3 sobre o conceito de história. Abre aspas. O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Fecha aspas. O instante está muito longe de ser apenas ponto inextenso e apreensível. Nessa que tem sido a representação do tempo dominante que contamina a discussão da temporalidade. O tempo da interrupção, em jogo nos momentos ou no átimo evocados por Benjamin na tese 3, é a suspensão das imagens tradicionais que no limite encontram no ponto a unidade geométrica elementar do tempo. Mas, nesse contexto, o problema da temporalidade se enraiza na relação entre a política e a história, na manifestação acontecimental da liberdade e da contingência, que deve balizar a real imparcialidade a ser buscada pelo cronista dos acontecimentos. Além dos historiadores ou dos poetas, devemos lembrar que os pensadores são, em última instância, narradores. O instante não pode ser perdido, assim, porque é matéria intensiva da ação, presidida pela temporalidade do acontecimento. A tensão entre o micro e o macro, entre o pequeno e o grande, o instante e a longuíssima duração, atravessam a composição acontecimental plena, isto é, pensada significativamente, pensada na sua significância. A explosão encontra a fagulha, a centelha que às vezes lhe basta para que arrebente enorme. E assim, quando vemos, já estamos novamente no presente, na brecha do acontecimento, o tempo que dá vida à história. A ponte é a relação que estabelecemos com o próprio acontecimento, na experiência viva do tempo presente ou nos cristais que deixa no mundo. Nesse sentido, tal deslocamento nos abre a oportunidade de introduzir a figura que talvez mais ilumine essa temporalidade acontecimentalizada. Kairos. O vocábulo grego kairos, não à toa considerado por Barbara Cassin uma das palavras gregas mais intraduzíveis, possui acepção genérica de tempo, abrangendo ainda medida devida, proporção, oportunidade. Os diversos usos, os mais diversos domínios,
alargam as acepções do termo, tempo em estado crítico, momento para a decisão do médico, bem como para a incisão do orador e ainda lugar de abertura, cuja compleição se conforma no cruzamento entre os usos na luta, na guerra e na tecelagem. Para além das sobreposições propriamente linguísticas que também ocorreram, existe ainda um aspecto suplementar que canaliza a multiplicação das acepções em sentido simbólico. Kairos, substantivo abstrato, é personificado alegoricamente na divindade Kairos, origem das representações que atravessam o imaginário em nossa própria revisitação da palavra. A composição semântica mais plena de Kairos surge nessa confluência dos sentidos no ponto de saturação entre a imagem e a palavra. Como destaca Giacomo Marramal, Kairos é uma figura do tempo na qual o sentido do presente vem ao primeiro plano. Assim, na descrição da figura por Olga Tokarczuk, evocada não apenas nos seus ensaios, mas também em seu romance Correntes, Kairos é um daqueles deuses menores, cito Tokarczuk, que, em comparação com os olimpianos, parecem pouco importantes e vivem em algum ponto nas periferias da mitologia. É um deus peculiar, com um penteado igualmente singular. O cabelo é seu atributo. Kairos é calvo, mas tem uma franja que cai sobre o rosto e se pode puxar quando ele se aproxima. Mas quando se afasta, já não é possível. É o deus da oportunidade, do momento fugaz, da incrível possibilidade que se abre por um instante só e que deve ser agarrada pela franja sem hesitação, para que não fuja. Quando não se repara em Kairos, perde-se uma chance de mudança, uma metanoia, que resulta não de um processo demorado, mas antes de um momento que se revela determinante. Para mim, continua Tokarczuk, Kairos é o deus da excentricidade, desde que por excêntrico se entenda aquilo que abandona um ponto de vista cêntrico, desviando-se das trilhas repisadas de pensamento e ação, indo além dos territórios bem conhecidos e, de certa forma, reconciliados através de hábitos de pensar, rituais e mundividências estabilizadas de uma comunidade. Fim de citação. Na mitologia grega, Kairos também podia estar relacionada com a deusa Tiké, conexão que é essencial quando se recorda que o termo grego, mais próximo à noção de acontecimento, segundo o helenista Carlo Diano, era justamente o vocábulo Tiké, também personificado, como vemos, numa divindade. Uma vez que Kairos representa o tempo da iniciativa, o tempo da praxis na sua plenitude, a abertura do acontecimento lampeja no momento de perigo. As noções de instante, de momento, de decisão, de oportunidade, carregam consigo o caráter imprevisível e ainda mais irreversível de sua aparição. No átimo de sua passagem, clivagem de tempo, acontece algo decisivo. Como a navalha, corta a espessura do tempo, rasgando a continuidade das expectativas cotidianas na ruptura da ação que insurge numa decisão. Nessa figura, encontramos a síntese de experiências diversas com a linguagem do tempo, ou da retórica do tempo, como prefere Cassan, que confluem numa modalidade densamente significante da experiência humana. A constelação cairológica define, então, em nossa interpretação, o próprio momento em que damos origem à emergência da nossa praxis, na surpresa do acontecimento, agarrando a oportunidade de começar, inclusive diante das ruínas e das catástrofes. Kairos se apresenta na emergência da situação, a cada vez singular, que define a existência de múltiplos rasgos que nos permitem traçar o sentido da experiência, exigindo que lhe respondamos à altura do momento de sua aparição, do acontecimento. O antes e o depois estão propriamente suspensos. Não mais, e ainda não, observemos bem, são apenas formas negativas de nos referirmos, como passado ou como futuro, ao diferimento que acontece na abertura da presença, até mesmo da oportunidade perdida. Mais uma vez, desde que se retome a oportuna acepção de Kairos, o curto-circuito entre a temporalidade, entre a singularidade e a pluralidade, o qual experimentamos no confronto do pensamento com o acontecer, deve nos fazer enfrentar aberturas plurais e pluralizáveis de temporalidade. Acontecimentos agora propriamente temporâneos, temporalidades acontecimentais nas quais, em última instância,
tempo e espaço colapsam no acontecimento mesmo, abrindo-nos o existir politicamente. Acontecendo, os acontecimentos implicam nossa própria existência no momento da máxima densidade em que, reciprocamente, nos apropriamos do acontecer pela ação. Muito obrigado.